Gente, voltei. Olha só, gente. Vamos lá. Vou esperar a galerinha chegar. Bom dia, Carla. Bom dia. Vamos chegando, pessoal. Vamos chegando que eu vou chamar a Frois. Cadê a Frois? Bom dia. Drica, você tá arrasando, hein? Ana, Stefânia. Beijo, meus amores. Bem-vindas. Natália. Bom dia, Carla. Bom dia. Joana. Gente, olha só. Tô esperando a Frois entrar para eu convocá-la. Frois, cadê você? Cadê Frois, gente? Vamos lá, Frois, tô te esperando chegar aí. Pri, bom dia, meu amor! Bom dia! Oi, Denise! Meu Insta é @MichelleMelec ou @MichelleMelec Estética. Oi, Sandra! Frois, cadê você, Frois? Tô esperando a Frois entrar, gente. E a gente mal começou a live e eu já tô recebendo perguntas aqui. Cadê a Frois? Vamos lá. A Frois tá chegando. Vamos lá, tô aguardando a conexão aqui com a Patrícia. Bom dia! Olha, tô aqui apanhando com o posicionamento tecnológico que a pessoa A gente não tem problema com isso, não. Olha, tô aqui. Não pode ser bom em tudo. Não, eu assumo. Não sou boa em tecnologias, não Nossa, sou como boa você em tá live. linda de amarelo. Deixa eu ver, dá uma viradinha. Pois é, tô de amarelo aqui, Que toda linda. de cor amarela para melhorar as energias, Isso aí. ficar mais up. Não é? Então, menina, aqui tá um calor, Michelle. E bom, você não né? tem Eu não gosto ideia. Pois é, aqui porque Natal nunca chove e hoje amanheceu chovendo, então não tem vento. Eu tô no 26º andar, não Como entra assim não tem vento de Natal hoje? Pois é, hoje o vento, desligaram o ventilador de Natal. Então, Porque quando eu estive aí, o vento quase me levou, né? Pois é, o vento aqui me carrega, o tempo todo ventando, mas eu até pensei em fazer, eu tenho uma varandinha, eu pensei em fazer na varanda porque tá muito quente, só que o barulho, né, do próprio movimentação da externa interfere, então não ficou legal. Mas tá aqui, uma paisagem bonita aí atrás de você. não, vai. isso aqui é o painel da minha cozinha, que é em homenagem à minha terra. Que é BH, né? Exato, porque assim, eu amo cozinhar e aqui na minha casa eu não tenho paredes, a casa é toda aberta. Então aqui do lado direito está a minha cozinha, eu estou sentada na mesa da copa e do meu lado esquerdo aqui está toda a minha sala, toda a parte aberta. A minha casa é toda aberta porque como eu gosto de cozinhar, eu já cozinho, vejo TV, vejo a rua, vejo tudo. Então, aí, mulher prática? Aí aqui é a homenagem ao Cantinho de BH, que é a minha terra. Pois é, e eu sempre morei na Pampulha, então a igreja da Pampulha é um símbolo que me lembra a minha infância. Então, todo tempo, olhar para a Pampulha é lembrar da minha mãe, do meu pai, que estão lá em Belo Horizonte, é lembrar da minha infância, das minhas origens, do pão de queijo, da minha terra. Que coisa boa! Que bem. Pois é. Então, aí eu passo o tempo aqui com essa imagem aqui da Pampulha, lembrando da minha vida, né? De toda a minha família lá em BH. A gente não pode esquecer nunca, né? De onde nós viemos, da nossa base, das nossas origens. Exatamente. Eu acho que esse é um dos fatores que tem mantido a gente firme nesse momento atual, né, Patrícia? Exato. Ontem eu estava falando com minha mãe e pensando assim, ela falando assim, minha filha, quando é que eu vou poder te visitar? E ela só tem como me visitar de avião, e eu também, né? E aí a gente fica pensando, né? O quanto a gente sente falta, porque normalmente eu sempre passo por lá, ela vem para cá com meu pai,
Mas agora a gente não sabe quando é que a gente vai se ver, né? A gente não sabe. Então, isso dá uma angústia. Aí eu tenho que ficar olhando aqui para a igreja da Pampulha e lembrando um pouco mais das minhas origens. É isso aí, a gente não pode esquecer nunca. O amor da minha vida, eu vou falar com o pessoal agora aqui. Seguinte, pessoal, a oportunidade que vocês vão ter agora é única e ímpar. Tem um aviãozinho aí embaixo. Sabe esse aviãozinho que está embaixo no rodapé do celular? Clique nesse aviãozinho agora, gente. Olha o Jahara. Primo, bem-vindo! Olha, Jahara! No próximo ele vai estar aqui comigo. Porque você já está sabendo que vai ter a segunda live conference, né? Que legal! Nós tivemos mais de quase 5 mil pessoas participando com a gente. Tem muita gente bacana. Eu escutei! Da estética que a gente faz questão de trazer. O Jahara é um deles. No próximo eu quero você aqui comigo, hein, primo? Olha só, pessoal. Coisa boa tem que ser compartilhada. Vamos parar de ficar compartilhando esses números aí assustadores? Clica no aviãozinho, gente, manda para todos os seus amigos de estética, né? Porque a oportunidade que vocês vão ter agora de assistir essa apresentação que a Frois vai fazer é única e ímpar. Eu vou desativar os comentários, porque vocês precisam ter essa tela limpinha e bonitinha. Vamos lá, vou desativar enquanto a Patrícia estiver falando. Vou ativar aqui o quadradinho para as perguntas. Vocês podem, no decorrer da apresentação da Patrícia, colocar as perguntinhas aí. Nos últimos 10 minutinhos, a gente vai abrir as caixas de pergunta para a Patrícia responder para vocês, beleza? Ótimo, perfeito. Vambora, Patrícia! Vamos! Vambora, olha, não, pois é, o estresse aqui é a confusão do posicionamento. Eu vou virar aqui a tela, Michele, só para você ver, se dá para você ver aí, ficou um pouquinho perto. Se você puder, isso, traz um pouquinho mais para trás para você. Aí, perfeito! Tá perfeito. Mais perfeito que isso, impossível. Então... Isso é porque você não tem prática, hein? Não, aqui fiquei procurando o foco. Eu não sou muito boa. Eu sempre tenho gente que me ajuda nisso, porque a equipe que eu trabalho é fantástica. Você conhece os meninos, sim, né? Então, acaba que você fica muito viciada na ajuda da minha equipe. Eu fico viciada que sempre eles olham tudo. Quando eu faço live ou quando eu gravo algumas coisas, eu não me preocupo. Eu sento e falo. E sempre eles estão olhando tudo, mas quando eu tenho que olhar, eu sou realmente Mas olha, você tá de parabéns, porque tá perfeito, parece padrão de Globo esse negócio, hein? Eu vou até fazer, eu vou fazer até um print da tela que depois eu vou te mandar, porque tá perfeito. Ótimo. Eu vou colocar meu óculosinho, meu ajudante. Ai, porque... Ô, Patrícia, eu trouxe um óculos também, que a minha mãe esqueceu aqui na minha casa. Porque assim, dividir a tela com você é muita responsabilidade. Eu não estou enxergando muito bem o óculos, mas eu vou colocar para pactuar com você. Exato. Então, Michele, antes de começar, eu queria primeiro, eu não sei assim, o quanto o pessoal conhece, você falou na live anterior, quando você estava com o Robson, do trabalho que nós realizamos e contar um pouco para o pessoal como é que foi feito esse trabalho. Na verdade, o tema do trabalho é ultrassom microfocado e, na verdade, o ultrassom microfocado é uma tecnologia que existe com bastante evidência científica. Existem várias publicações, você mesmo disse que já leu, teve que ler muitos artigos, eu também. 32! Pois é, então a gente 32. teve que estudar para que a gente conhecesse o que já havia sido publicado, o que já havia sido esclarecido em relação aos efeitos, né, do ultrassom microfocado. E eu fiquei muito feliz porque quando a Fismatec, através do professor Fábio, entrou em contato comigo que queria fazer um estudo científico do ultrassom microfocado, eles trouxeram uma possibilidade de estudar algo que eu não havia estudado. Eu sempre tive contato com ultrassom microfocado e o meu grande mestre sobre esse assunto é o professor Esteban. Porque é uma referência, né? Exato. O professor Esteban, ele começou a estudar isso há bastante tempo. Eu assisto às aulas dele, tenho discutido, sempre discuto com ele. Mas Patrícia, nunca tinha feito nenhum estudo desse assunto. E também nunca tinha trabalhado com ultrassom microfocado. Eu conhecia a tecnologia,
já tinha feito algumas consultorias com algumas colegas dermatologistas que me pediam ajuda para poder estudar e tudo, mas eu nunca tinha feito um estudo tão aprofundado e tão detalhado do equipamento. Então, através do professor Fábio e contando com a ajuda, né, do professor Esteban, que é referência, eu aceitei o desafio e, claro, com o desafio da Fismatec veio a Michele, né? Olha que presente que você Pois é, o combo. Então, foi muito legal, primeiro porque eu conhecia a Michele aí dos eventos, mas a gente não tinha um contato tão próximo, né? Então, quando a gente começou a trabalhar junto, a nossa amizade se estreitou, a gente ficou mais próxima. Eu conheci mais a família Fismatec também, que eu não tinha oportunidade, nunca não conhecia, né? Conhecia dos estandes, passava, cumprimentava, mas aí você vai conhecer o local da empresa, a estrutura da empresa, como é que eles trabalham, a preocupação deles com a qualidade. Então, assim, a oportunidade de fazer a pesquisa não é só o artigo, é tudo que ele te dá, tudo que ele abre de portas para você. Desde contato com novas pessoas, contato com uma nova tecnologia, o ciclo de amigos que você aumenta e o conhecimento também da empresa. Quando eu falo hoje da Fismatec, eu falo com muito mais conhecimento do que eu falava anteriormente, porque eu sabia que existia, mas eu não tinha esse estreitamento. Então, eu acho que o estudo, ele brindou nós todos, né? Você, eu, o Fábio, o Robson, o Esteban, com essa abertura para todo mundo trocar conhecimento. Então, acho que isso é importante a gente deixar registrado aqui, que o estudo, ele resulta num artigo científico, que é um registro escrito, mas ele tem por trás uma história. O bastidor é lindo, né, Patrícia? É lindo, exato. Que passa por dificuldades, correria, vários problemas que a gente teve. Eu me lembro a Michele correndo, coletando, leva para a Unicamp, o Robson entrega os pedaços da pele, o Ciro pega, faz a análise. Ele estava em Cumbica, o Ciro. Exato. O Robson estava no hospital parecendo, sabe, pai que vai com a esposa para ter o primeiro filho na maternidade? Robson estava desse jeito, no desespero. Eu dentro do centro cirúrgico, exato. A minha assistente falando para conseguir coordenar tudo, que o Ciro estava vindo, né, de algum país, ele estava vindo e tinha que coincidir do Robson sair correndo com as peças. Gente, foi uma não, Na verdade, Michele, eu trabalho com pesquisa, pelo menos assim, que eu me lembro há mais de 20 anos. E assim, cada pesquisa é assim, tem uma história. Eu falo que você tem um livro das histórias que vem o porco, viaja de avião, o coelho chega, o coelho namora, fica grávido, aí a gente não pode... Olha, tem tanta história, e assim, cada um é uma história especial, né? Da gente ter várias situações que são muito importantes e são aprendizado também. É claro que o aprendizado do resultado e do que a gente encontra é o melhor, porque isso é a coroa, é o final, a cereja do bolo é o que a gente encontrou e que explica tudo, mas todo esse decorrer dessa pesquisa é um aprendizado. E além disso, né, que é muito importante todo mundo saber, em relação ao estudo, é que foi o primeiro estudo com uma máquina feita aqui no Brasil. Então, isso também é uma coisa muito importante, porque eu falo isso sempre, criolipólise, radiofrequência, ultrassom, ultracavitador, nós temos as nossas máquinas e nós temos as máquinas lá de fora. Muitas vezes, a tecnologia daqui tem diferenças em relação à de fora. Diferenças físicas, diferenças de aplicador, diferença de potência. Mas não é por isso que a máquina não funciona. A gente tem que ter a segurança no que a gente trabalha, mas para isso precisa de um estudo. Porque às vezes a pessoa fala assim, professora, eu usei ondas de choque com os parâmetros que eu vi no artigo e não deu certo.
claro, a sua onda de choque não é a mesma que tem no artigo. Então, exatamente, cada empresa tem que buscar fazer estudos para que todos os equipamentos que a gente adquire aqui no Brasil, que é a nossa grande maioria de equipamentos, é o nosso equipamento mais acessível financeiramente, para que a gente possa ter confiança no que a gente está aplicando e para que a gente saiba aplicar corretamente. E por isso os resultados, né, Patrícia? Exato, porque assim, eu poderia dizer, Michele, você usa esse aparelho com esses parâmetros, né, o Eros, com os parâmetros lá do Tera. Não é a mesma coisa, o Tera é o Tera, Eros é Eros. Então, a gente precisa ter esse material científico para quando você usar o equipamento, você usar os parâmetros que foram usados no artigo que a Michele aplicou e ter certeza que você não vai ter risco e que você vai ter resultado. Então, a gente está vendo que a pesquisa científica é o caminho e que a gente precisa fazer. E eu acho que o fato deles terem tomado, né, a Fismatec ter tomado essa iniciativa foi muito importante. O Fábio já falou muito do ultrassom microfocado. Eu não pude entrar ontem na live dele, porque eu estava num curso online com o pessoal do México, né? Pois é. E ontem eu fiquei praticamente envolvida bastante tempo com eles e não pude entrar. Mas assisti um pouquinho, vi um pouquinho e vi que o Fábio explicou bastante sobre os efeitos do ultrassom microfocado. Para quem está entrando agora, o ultrassom microfocado, só para mostrar para vocês, é um ultrassom que a energia é concentrada num ponto focal e a gente tem uma ação térmica localizada que vai gerar uma necrose, uma coagulação de um tecido local, buscando um efeito lift e sem danificar as outras áreas. Isso é muito importante, porque quando eu tenho uma ação bem forte, mais focalizada, eu tenho controle. Eu tenho controle que o que eu estou fazendo é ali. Então eu sei que o ponto que eu estou tratando é naquele ponto e que eu não estou danificando outras áreas. Essa é a grande característica dos ultrassons HIFU, ou seja, dos ultrassons focalizados. A diferença do microfocado, quando a gente fala, e que o Fábio explicou ontem, é que essa energia vai ser muito superficial. Então, ela vai atingir zonas térmicas ou zonas de lesão a um nível muito superficial. Isso vai fazer com que a gente tenha uma ação no tecido, numa estrutura que está lá dentro. Vou colocar a fotinha aqui para vocês, que a Michele conhece bem, né? Né, Michele? Sistema músculo-aponeurótico. Exatamente. Então, isso aí que está acontecendo é um cautério que está coagulando aí o SMAS. Acredito que o Fábio deve ter falado disso ontem. Então, exato, e é isso aí que o ultrassom está fazendo, é isso aí que ele vai estar fazendo dentro do tecido sem fazer essa ação na pele. Então, a gente consegue fazer isso lá dentro sem fazer a ação na pele e fazendo o efeito lift. Bom, isso é só para contextualizar, Michele, e para o pessoal que está entrando, que às vezes não viu a aula do Fábio ontem, perdeu, ficou perdido. De que é que estão falando, né? Eu acho engraçado live, né? Tô me acostumando com esse mundo, né? Eu sou meio quadrada, eu sou aquelas professoras antigona mesmo, de quadro difícil. Pois é, que se o aluno ficasse conversando, brigava com o aluno e tal. E aí, eu tô na live e de repente entra uma perdida e fala: a live é de quê mesmo? A live é de quê mesmo? Me dá uma agonia, Eu tenho toque da pessoa perguntar de que é a live. Então, eu preciso responder e não consigo. A live é sobre o ultrassom microfocado. E aí, a gente está explicando como é que ele age. Ele tem diferentes ações em diferentes profundidades. Isso aí é só para você se localizarem e entenderem que as ações desse aparelho estão direcionadas para flacidez, para rugas, para efeito lift em várias áreas, desde área mentoniana, queixo duplo, rugas, área da sobrancelha, palpebral. A gente vai ver uma ação muito legal em muitas áreas do nosso estudo. Bom, então vamos ao estudo. Esse estudo ele é for hands, 4 mãos, feito por mim, por Fábio Borges, pelo Esteban e pela Michele, que está aí. Nada melhor do que eu vou falar do estudo e a responsável pela parte de coleta do estudo está na minha frente. Então é bom que qualquer coisa que eu precisar,
Eu já estou com a pessoa, nada melhor do que ter a cola ao vivo e a Olha lá, hein, Patrícia? Olha que eu tô apavorada. É o meu primeiro, você já é veterana. Vamos lá. Vamos lá. Está pronta. Então, esse estudo foi realizado no ano passado. Nós iniciamos a coleta no passado. Ele é um estudo feito pelos 4 professores, utilizando o equipamento Eros, da empresa Fismatec, de ultrassom microfocado. O objetivo era avaliar os efeitos do ultrassom microfocado no tecido dérmico e hipodérmico na estrutura SMAS de pacientes submetidos ao tratamento. Todo estudo tem um objetivo. O nosso objetivo era avaliar a ação desse equipamento com as características físicas dele, na potência que ele tem, na profundidade que ele usa, nos aplicadores que ele tem, para realmente ter uma segurança sobre os resultados. Então, a gente trabalhou, na verdade, o estudo teve inicialmente 30 pacientes. Nós podemos dizer que o estudo tem 3 partes. É um estudo tão grande. Primeiro, ele é multicêntrico, né? Vou falar linguagem de pesquisa, tá, Michele? Aí qualquer coisa você vai esclarecendo aí o pessoal. Multicêntrico, por quê? Trabalhou no International Research Group, na Unicamp e na Clínica Michele Melies. Ou seja, ele rodou por várias estruturas, vários centros, né, de avaliação. Então, ele passou por vários grupos de avaliação em vários lugares, por isso que ele é multicêntrico. Então, ele é multicêntrico e trabalhou com 30 pacientes clinicamente para coleta sem cirurgia e 3 pacientes com cirurgia. Então, nós temos o grupo de 30, que foi tratado na clínica da Michele, em São Paulo, dividido em 3 grupos de idade, né, Michele? Nós tivemos aí pacientes que tiveram de idades diferentes, e isso foi interessante, porque nós vimos que as respostas são diferentes. Além disso, 3 voluntárias, além de fazer o tratamento, também se submeteram à retirada de tecido. Elas foram para uma cirurgia plástica e fizeram retirada de fragmentos da pálpebra e da face, através de cirurgia de blefaroplastia, que é a cirurgia de pálpebra, e através de uma cirurgia de lift facial, que é a retirada do tecido facial. Então, isso chama-se desenho do estudo. Tive que agora apresentar para vocês, né? Já que ficou na minha responsabilidade apresentar a pesquisa, é bom que vocês vão ter contato um pouco com esse mundo da pesquisa científica. O desenho do estudo é como é que ele foi feito. Então, ele foi feito dessa forma. E aí, olha que legal, a Michele analisou a característica do grupo. Quem eram essas voluntárias? Como é que elas eram em geral, né? Então, a gente viu que a variação da idade, nós vimos aqui que vai de 30 a 65 anos, a maioria de pele branca, com envelhecimento, 72% do grupo tinha, assim, pulgas, flacidez, todas as características de envelhecimento. Nós temos formas de medir isso através de protocolos validados, e também tinha uma característica muito interessante: 70% do grupo não usava protetor. Sabia disso, Michele? Eu sabia, porque quando eu pegava aqueles relatórios que eu tinha que preparar para enviar para o IR, Gisele olhava e falava misericórdia. Porque pra gente é a morte isso, né? Como é que pode, né? Mas a partir do estudo, Patrícia, lógico que elas tiveram que, durante o período de retorno, para a gente fazer o acompanhamento clínico, falei, não usou até agora, não usa mais. Você só vai usar quando você voltar aqui pela última vez para fotografar. Porque a gente não podia permitir que a pessoa mudasse a rotina para não interferir nos dados do estudo. Mas hoje, todos já estão usando. Eu não ensinei essas pacientes. O interessante que eu acho, assim, a gente sempre pensa que o grupo que não se adere ao protetor é sempre o grupo de pessoas com condição econômica baixa. E, na verdade, nós temos aí um grupo de pessoas esclarecidas, mas que não tem o hábito de usar protetor. Então, sabe o que elas me respondiam? Eu uso quando eu vou pra praia. É de matar. Pois de mata, gente. Pois é. Então, a gente caracteriza grupo para saber quem são as pessoas que nós estamos tratando. Por isso,
a gente sempre faz essa caracterização através de um questionário validado. Bom, utilizou o seu equipamento, aí tem alguns parâmetros que a Michele pode até falar um pouquinho sobre essa aplicação. Na verdade, as pacientes que a Michele tratou na clínica, gente, elas foram avaliadas no sistema antes e depois. Igual a gente faz as fotos, né? Trata o rosto inteiro, full face, e depois, no final do tratamento, avalia. Essas foram as pacientes da clínica que a Michele tratou e que foram avaliadas de forma conservadora, ou seja, foto, a gente fez questionários, fez a parte do software que eu vou explicar, mas essas foram pacientes que não passaram por cirurgia. As pacientes que fizeram cirurgia, a Michele tratou só a hemiface. Então ela tratou só assim, né? E aí é engraçado, né? Assim. A gente vai ver isso. Agora, Michele, explica um pouquinho, que essa aí é a sua área de expertise, como foi que você realizou a aplicação? Tanto no grupo, né, que foi da sua clínica, das 30 voluntárias, em relação aos cartuchos, a profundidade, as linhas, e com o grupo que você fez hemiface. Bom, o que acontece, gente? Nós trabalhamos, quando a gente fala de lifting facial no full face, nós trabalhamos em vários planos, né? Então, sempre nós começamos com o transdutor de 4,5 mm, que é exatamente a profundidade que a gente precisa para poder atingir o sistema poneurótico, né? Para fazer, então, os micropontos de coagulação térmica. Lembra que o Fábio, ontem na aula, mostrou que nós temos um transdutor, que ele tem um dispositivo onde o cristal de quartzo, ele corre, né, por aquele trilho, liberando sequencialmente vários pontinhos, né, do microponto focal que o ultrassom microfocado gera. Então, como nós fazemos? Nós mapeamos todo o rosto, fazemos as marcações de acordo com o protocolo que a gente vai aplicar para poder fazer os disparos e promover aí a ancoragem, o tracionamento, né, para fazer o efeito lifting. Então, nós começamos sempre com o transdutor mais profundo, que é o de 4,5 mm. Então, ele serve para trabalhar no terço médio inferior, pescoço. E é muito legal porque quando a gente acopla um transdutor na tecnologia, olha, essa imagem que a Patrícia colocou aí fica bem fácil de entender. Então, a própria tecnologia, ela me mostra na tela touch, né, que nós temos para poder classificar parâmetros de energia e profundidade, ela mostra as áreas que eu posso atuar com este transdutor de 4,5 mm. Depois nós partimos para o transdutor. O transdutor de 4,5, então ele atua diretamente nas ismas, né? Então nós fazemos essas colunas, esses números que vocês estão vendo aí, 15, 31, 31, 20, 28, no caso, a primeira imagem da esquerda, esses números referem-se a um número médio de linhas que nós fazemos. Então nós começamos a aplicar, nós desenhamos as colunas no rosto e começamos a aplicar sempre de baixo para cima com um pequeno deslizamento. Então, cada disparo que eu dou, nós formamos de 12 a 16 pontinhos, que são os pontos de microcoagulação térmica que vão ocorrer nas ismas. Então, esses números que vocês estão vendo, 15, são aproximadamente 15 linhas na primeira coluna, aproximadamente 31, né, na segunda coluna, são os disparos que a gente faz. Depois a gente entra com o transdutor de 3 milímetros, que vai trabalhar esses mesmos micropontos de coagulação térmica no sistema, na epiderme, né? Aliás, na derme reticular, que é aquele tecido que fica logo acima da face, né? Então, porque quando a gente vai fazer uma cirurgia plástica, o cirurgião abre, né? Ele trabalha nas ismas, como a Patrícia mostrou naquela imagem, com o eletrocautério, que é um bisturi elétrico usado em cirurgia. Então, ele faz vários pontinhos, promovendo o KISS, que é o Clinical Injury Zone, né, que faz a termocontração, ou até se as ismas estiver com uma lacidão muito grande, o médico faz suturas, né, para poder tracionar, fazer a coragem e prender esse músculo auricular. Como a gente está falando de um procedimento não cirúrgico, eu preciso atuar em todos os tecidos, porque o cirurgião plástico, o tecido epitelial, ele corta o excesso e descarga. Quando a gente está falando de ultrassom microfocado, por que nós trabalhamos em 3 planos? Porque eu tenho que ancorar as ismas com o transdutor de 4,5 mm, depois, com o transdutor de 3,5 mm, eu vou trabalhar em um full face, porque eu já posso trabalhar nessa região temporal, periocular e perioauricular,
para fazer o tracionamento de terço médio superior, terço médio inferior, contorno pescoço. Então, com o transdutor de 3 milímetros, a gente vai atuar na derme profunda. E para finalizar, nós usamos aí o terceiro transdutor, que é o de 1,5 mm, né? Que nós vamos trabalhar na derme papilar. Então, eu estou fazendo os micropontos de coagulação térmica em 3 planos de 3 tecidos diferentes. Por isso que eu consigo promover a ancoragem em todos os planos. E por isso a gente chama de lift não cirúrgico. Porque dependendo o nível de flacidez, se é uma flacidez mais leve para moderada, nós conseguimos obter resultados semelhantes ao de uma cirurgia, né? Então, ontem o professor Fábio falou bastante sobre isso, né? Sobre o fato de a gente trabalhar em vários planos para trazer realmente, de fato, todos os tecidos no efeito lift, né? Com os efeitos fisiológicos que acontecem por até 180 dias. Bom, muito bem, parabéns. Obrigada, tá professora. Tá vendo como eu tô bem de assistente? Bom, eu vou abrir aqui agora, já explicado o método de tratamento que foi realizado pela aplicação da Michele, nós vamos falar um pouco dos métodos de avaliação. Então, o que a gente utilizou? Na verdade, nós temos 2 questionários que a gente sempre utiliza para tratamentos estéticos, são os questionários hoje mais validados, mais reconhecidos a nível de publicação científica internacional, que mostram se os resultados foram satisfatórios, a segunda avaliação do paciente, e também uma avaliação de escala da melhoria. Será que melhorou? Você ficou satisfeito com esse resultado? A sua estética mudou? Então, esses 2 questionários nós aplicamos. Além disso, as fotos realizadas pela Michele das pacientes passaram por um software de avaliação de análise que tem como visualizar isso em 2D e 3D. E também, claro, a gente teve as 3 pacientes que foram para cirurgia e que, nesse caso, fizeram a retirada do fragmento e nós pudemos fazer histologia óptica, microfocal e imunistoquímica. Essas avaliações clínicas, elas foram feitas antes, 45 dias depois e 90 dias. 45 dias depois, a gente já apresentou os resultados lá no Estética em Nordeste. Inclusive, eu, Fábio e Michele subimos lá para mostrar. E o Esteban com a gente, E o Esteban também, que nós mostramos os resultados dos 45 dias. Agora, a gente já tem um resultado final, 90 dias, não só da parte histológica e imunistoquímica toda completa, mas também os resultados das pacientes, né? O que elas acharam e os resultados clínicos. Bom, aí um pouquinho das imagens da cirurgia, só para vocês entenderem. Depois que a Michele realizou o tratamento unilateral, o fragmento foi tirado e a paciente realizou a cirurgia plástica. Esse material retirado foi tratado pela Michele, né, durante o tratamento pré-operatório. E no caso do lift, também. Olha quanto pedacinho a Michele separou, que foram os fragmentos da região lateral da face que o cirurgião plástico tirou na hora da cirurgia, após a aplicação da Michele, 45 dias após. Então, os pacientes que foram para a cirurgia, eles foram analisados em 45 dias. As pacientes que estavam em tratamento clínico foram analisadas 45 dias e 90 dias, porque não se submeteram à cirurgia. Então, com esse material nas mãos, nós temos os resultados clínicos. E eu vi que ontem o Fábio mostrou algumas fotos, né, Michele? Mostrou sim. Então, o pessoal já viu um pouco da questão das fotos, né, dos resultados de cada faixa etária, das diferenças em determinadas áreas. Então, eu não vou perder muito tempo com as fotos, porque ontem elas foram mostradas. Nós temos a nossa modelo mais famosa, né? A professora Mariana. Que eu vou mandar para ela. Faça. Pois é, a professora Mariana Negrão, uma querida nossa, participou da pesquisa, foi voluntária, né? E participou da nossa coleta, né? Com a Michele. E aí tem alguns resultados da região mandibular, região dessa parte, né? Do tecido inferior. Também, uma colega. Pois é, pacientes já na faixa de 60, né, que aí a flacidez é diferente e a gente tem aí a melhora do tônus da pele.
Nós chamamos a atenção naquelas fotos para a parte de mento, né, mentoniana, mas olha essa foto que eu queria que vocês olhassem bem. O tratamento foi feito do lado esquerdo, né? E aí a gente percebe que as duas voluntárias da pálpebra têm o lado esquerdo bem mais elevado, né, em relação à sobrancelha, em relação à parte do sulco nasogeniano. A gente vê um desvio de toda a face do lado esquerdo. Justamente essa foto foi feita 45 dias após a aplicação que a Michele realizou, antes delas irem para a cirurgia, antes delas retirarem o fragmento. E aí a gente nota que as duas estão com a mesma característica, né? O lado da face tratado, tracionado, elevado, em relação ao lado que não foi tratado. Então a gente vê um apagamento maior, por exemplo, do sulco nasogeniano, né? O sulco está bem menos marcado, e a diferença é realmente na estrutura da face. Eu acho que isso aí já foi um resultado bem interessante, né, Michele? Muito, nossa, e detalhe, essas duas pacientes foram as que eu atendi em Natal, lá na sua clínica. Foi mesmo. E é muito impressionante essa elevação aí da cauda do supracílio, né? Porque ficou assim muito nítido, e o próprio fragmento que o doutor, que o cirurgião plástico aí de Natal tirou, né, de uma pálpebra e outra, tem uma discrepância muito grande, né, do tecido, da quantidade, né? Não, a gente vai ver agora os resultados depois que eu mostrar a parte do software, nós vamos ver os resultados histológicos, é bem interessante. Bom, o que é a análise do software 2D, né? A gente analisa linhas da face, porque assim, avaliar a face é difícil, você mostrar uma mudança, principalmente uma mudança de pequenos detalhes, não é fácil. Na pesquisa, gente, eu preciso transformar o que a pessoa está vendo em números. Eu preciso fazer isso virar número. E é aí que entra o software, né, do Studio 3, que nos ajuda, lá do Felipe, que é quem nos auxilia. Ele se baseia em estudos publicados da odontologia, onde essas linhas que são rugas e sulcos, elas são tratadas e são transformadas em valores. Então, a gente tem uma análise, que é essa foto aí, de várias linhas da paciente antes e depois, para ver o que mudou. A pálpebra levantou, o sulco nasogeniano subiu, então ele faz esse traçado, joga no computador e o computador vai calculando os ângulos e as linhas da face. E aí, o que a gente viu? Cada uma dessas linhas, a gente passa por uma análise estatística. Então, o Felipe faz essa análise dessas linhas, nós transformamos isso em números e o estatístico transforma em significância. O que é isso? Eu estava explicando isso para o Fábio ontem, né? A gente estava discutindo os resultados. O Fábio fica assim, deu certo, não deu certo. Deu resultado, não deu resultado. Aquela coisa dele, né? Agoniada. E aí, assim, o que deu resultado? Vocês estão vendo aí um asteriscozinho. Quando a gente coloca esse asterisco, é que deu resultado significativo. Às vezes melhorou, mas melhorou um pouco. Às vezes melhorou, mas é um melhor que está um pouco melhor. Agora, quando a gente tem significância, significa que o resultado foi bacana mesmo, que a gente tem uma diferença muito importante a nível estatístico. Então, quando eu tenho que a gente tem aumento dessa projeção, por exemplo, paralateral nasal, significa que eu tenho um aumento da bochecha, ou seja, dessa área do medial da face, ela está mais projetada. Se projetou mais, é porque levantou mais, né? Então, através dessas inferências que a gente vai fazendo, a gente vai vendo que é positivo. A pálpebra levantou, aumentou a diferença dos ângulos, então significa que diminuiu a flacidez. E aí a gente foi analisando isso, não só na pálpebra, como no sulco nasogeniano e também na região mandibular, né? Que nós vimos nas fotos que foi uma região que deu muita diferença, né, Michele? Dá, sempre dá. Assim, o contorno mandibular é uma das coisas que a gente mais observa. Dois pontos, assim, que eu tenho, né, mais de 500 casos que eu já tratei, o que a gente observa? A suavização do sulco nasogeniano e a redefinição aqui do contorno mandibular com o reposicionamento de zigoma. Esses são os resultados que a gente mais tem, assim, observado a otimização. Pois é, e esses resultados foram justamente os que deram mais diferença na análise do software realizada pelo Felipe. A gente vê aí também, né, em relação ao sulco nasogeniano, justamente a região zigomática, que você fala que dá tanta diferença, exatamente também
os valores foram melhoraram, aumentaram. Isso significa que a gente tem uma melhora da ruga nasolabial, que é uma ruga que incomoda bastante as pessoas. E a gente sempre faz, né, bilateralmente para ver a diferença. Claro, gente, que isso é a média, né? Então foram 30 pessoas que a Michele fez 30 fotos antes e depois, e que nós colocamos as 30 na análise e pegamos o valor final dessas 30 e fizemos a análise desses sulcos. Então, esse resultado aí não é de uma pessoa, de duas pessoas, é o geral de todo mundo. E todos eles foram positivos, inclusive com significância, principalmente na área mandibular e cigomático, que foram as que deram maior diferença significativa. Bom, para mostrar agora os resultados histológicos... Ai, que, né, imagem mais linda, meu Deus! Então, a gente tem aqui os fragmentos retirados durante as cirurgias. Tanto foi analisada a pálpebra, quanto foi analisado os fragmentos da região facial lateral, né? Região lateral da face, que a Michele tirou tanto de um lado quanto do outro. Então, sempre a gente vai ter lado controle e lado tratado. Lado controle e lado tratado. E aí vocês notam a primeira foto, não sei se vocês conseguem ver, vou tentar explicar de uma maneira bem clara. A foto primeira, ela é mais esbranquiçada, ela tem mais pontos brancos. A segunda foto, ela é mais rosa, mais forte a cor rosa, tem mais pontinhos, vocês notam os pontinhos, né? Tá mais pontilhada. Isso significa o quê? Quando a gente colore a foto histologicamente, o colágeno puxa a tinta. Então, quando tem colágeno, ele puxa a tinta rosa, né, que é o HE. Então, na primeira foto, como tem menos colágeno, que é o lado controle, né, da pálpebra e do rosto, ela tá bem apagada, ela tem muita área branca, porque não tinha muito colágeno. Quando a gente já vê a segunda, ela tá bem forte colorido. Então, isso significa que a quantidade de colágeno, os pontinhos são fibroblastos, ou seja, a gente tem muita célula inflamatória que também são pontinhos. Significa que é um tecido que está bem vascularizado, que está bem ativo e que está produzindo colágeno. Com 45 dias ainda, né? E significa que aquela teoria de que a ação do tratamento continua, Michele, ela está sendo provada aí, quando eu tenho células inflamatórias ativas. Não acabou o processo que você estimulou, ele continua, né? E ele vai continuar com certeza mais tempo. Só que a gente cortou porque a gente parou aí, né? Nós cortamos o fragmento. Mas pelas fotos a gente vê, né, Patrícia, que depois de 45 dias nós tivemos mais evolução clínica, né? Exato, exato. A gente vê que a foto final realmente é diferente da foto que a gente viu com os 45 dias. E aí, uma coisa que a gente sempre fala, não adianta estimular colágeno se o colágeno não for de qualidade. Tem que ser colágeno, tem que ser bom, né? E aí esse microfocal, que é uma análise muito interessante, que eu gosto muito, hoje em dia a exigência das revistas e das publicações, e até nos congressos, quando a gente fala, não adianta eu dizer produzir colágeno, tem que dizer... Que tipo de colágeno, né? De qualidade. E aí a primeira foto tem muito verde, muito esverdeado, que é um colágeno mais fraco, que é o colágeno tipo 3, que ele não tem uma estrutura boa. Já a segunda foto, que é bem rosa, a gente vê pouco colágeno verde, ou seja, a gente vê pouco colágeno 3 e muito mais colágeno tipo 1. Então, significa que não só ele produziu bastante colágeno, né, um microfocado, mas também ele produziu colágeno de boa qualidade. Que eu acho percentuais aí são bem grandes, né, Patrícia, de evolução, né? Do tecido tratado. Ele vai para 82%, né, de presença de colágeno bom. Exato, tipo 1. Então, assim, a concentração de colágeno de qualidade agora, depois do tratamento, no lado que ela conseguiu, né, responder, tratou, é muito diferente do lado que não foi. Então, a gente não só está vendo a parte de fora, que é clínica, mas a gente está vendo o que está lá dentro, que o tecido não é o mesmo, né? Não é a mesma coisa. E aí, assim, tem várias estatísticas, né, mostrando que o lado tratado teve mais fibroblasto, mais vaso, mais células inflamatórias, e a gente quantifica isso. E viu que todos esses valores são significativos. É aquilo que eu falei. Em pesquisa, não basta ser mais, tem que ser significativo. É um mais que é mais mesmo, que eu falo. Isso é realmente muito. Então,
a significância está aí nos nossos gráficos. A imunohistoquímica, gente, é algo assim, um plus. A gente pode dizer que ela responde a muitas perguntas que a gente tem. Por exemplo, a Michele falou assim comigo: Patrícia, o cirurgião não conseguiu descolar fácil o rosto. A paciente do lado que eu tratei não conseguia soltar a pele. Ele ficou um tempão lá, dificuldade danada de arrancar a pele, porque para descolar as camadas tinha muita fibrose. Deu muito trabalho mesmo, viu? Exato. Agora, dizer isso clinicamente e você ter isso provado a nível histológico e imunohistoquímico, significa realmente chegar a colocar a cereja do bolo, ou seja, conseguimos encontrar os achados clínicos do cirurgião e da Michele coincidiram com os achados histológicos que nós vimos no material que ele enviou. A gente tem marcadores que são células, ou seja, se eu tenho macrófago, se eu tenho esse marcador, eu tenho tecido morto, eu tenho tecido fibroso e eu tenho esse processo, ele aconteceu de verdade. Então, aquela coagulação térmica que a literatura fala, lá nos artigos dos aparelhos internacional, né, Michele? Lá no artigo do Tera, dos outros aparelhos, também aconteceu aqui. O Ultraformer, também aconteceu aqui. Teve necrose térmica, teve produção de fibrose e o macrófago teve que vir para corrigir todo esse tecido. Então, o marcador, ele mostra isso. Na verdade, o objetivo da presença dele, de ver a presença dele, é entender que o resultado clínico que a Michele viu apareceu. E isso, gente, ter fibrose é muito legal, porque significa que o efeito lift aconteceu, né, Michele? A gente fala assim, como é que a pele subiu? Né? Como é que a pele contraiu? Ela contraiu pela presença da fibrose. E a gente viu também que não só teve uma necrose da parte do SMAS, mas também da gordura. Então, essa adipofilina é um marcador para o tecido adiposo. E aí a gente vê que naquelas áreas o tecido ficou realmente, a camadinha lá da gordura foi substituída pelo tecido fibroso. Isso tudo graças à ação de coagulação. Agora, esse resultado aí, a gente não tinha falado dele ainda. Esse é um resultado novo, que eu coloquei, tem 3 fotos aí. A de cima, a primeira, é a foto do lado que não foi tratado, né? A gente pegou aí um fragmento não tratado. Embaixo, a gente tem 2 fotos diferentes. Uma que é da pálpebra e outra que é da face. O que a gente nota de diferença comparando pálpebra e face? A gente nota que na pálpebra tem bastante filtrado, tem um meio branco aí que vocês estão vendo, né? Essa foto aqui de baixo, vamos ver se eu consigo mostrar aqui, ó, com o meu dedo, ó. Eu não tenho coordenação, não. Esse negócio aqui branco... Tá perfeito. Esse branco aqui chama infiltrado inflamatório. Significa que na pálpebra a gente teve bastante resposta de infiltrado inflamatório, produção de células, proliferação de fibroblasto, mas a necrose de coagulação foi um pouco menor. Já aqui na face, que esse é o fragmento do rosto da paciente, a gente vê mais necrose de coagulação, que são essas áreas azuladas. Então, isso significa que a gente teve uma fibrose bem mais intensa na pele da face do que na pele da pálpebra. E isso tem várias explicações. Primeiro, coincide com o que a Michele falou, né? Como se diz, a Michele fez a previsão e depois bateu o martelo, tá aí. Realmente aconteceu. Na pálpebra, na região de pálpebra, Patrícia, nós trabalhamos na parte de tecidos de pálpebra superior e inferior, né? Na região periocular mesmo, a gente trabalha apenas com um transdutor de 1,5 mm, né? Por ser um tecido diferente, não muito espesso. Na região periocular, a gente já usa um transdutor de 3 e de 2. E nas demais, terço médio inferior, pescoço e contorno, a gente já usa os 3 transdutores. Então, a gente acaba tendo uma ação inflamatória maior nas regiões que a gente aplica os 3, né? Com certeza. Eu acredito acredito que esse é um ponto que realmente justifica muito. Também acho que a dose na face é mais suportável, porque na pálpebra é uma região bem mais sensível. Sensível, é verdade. Então, assim, você colocou de 1 a 2, né? Foi a dose por ponto? Já isso. Então, palpebral, sim. Então, às vezes na palpebral, pela própria sensibilidade, a dose sempre ficou um pouco menos
porque a pessoa aguenta menos, enquanto que na face a pessoa aguenta mais. Então é claro que é diferente, né? A gente tem os colchões de gordura ali que acabam... A sensibilidade, né? A sensibilidade da região também. Então nós com certeza temos essa diferença aí de sensação. Agora um pouco do que as pessoas sentiram, né? Hiperemia foi uma queixa com certeza grande, mas o que é legal é que sumiu após a aplicação. 70% das pacientes disseram, ficou vermelho, mas desapareceu logo. Então, isso prova que é um tratamento que você faz, vai para casa, vai para o shopping, vai para a rua e não vai tem... Vai para festa e não tem nenhum problema. Não tem nenhum problema, porque a maioria realmente relatou o que acontece. E a gente vê que 80%, quase 92% delas viram diferença na textura, né? Viram a pele mais firme. Então, 82%, sendo que umas viram muito, outras viram mais firme. Então, juntando todas que viram, 92% da amostra viu diferença. Em relação à dor, a gente tem uma queixa aí importante, né? A maioria delas queixam que o tratamento realmente tem uma sensação de dor e durante a aplicação. Depois, não. O que elas falam é, a aplicação é dolorosa, sim, incomoda, mas depois acabou, fui embora, não senti mais nada. Então, essa sensação é uma coisa que pode se tentar com a questão do anestésico. Na pesquisa, nós não usamos, né, Michele? Não foi usado nada. Porque a gente não queria que nada interferisse na pesquisa. Foi uma pesquisa limpa, né? Vamos dizer assim. Então a gente não fez, essa parte. Olha, me fala quanto tempo eu tenho aí, que eu tô morrendo de medo de cair a live. Tem 8 minutos. Vamos lá. Ave Maria, corre dos... É que tá ficando um tanto de perguntas, Patrícia. E aí eu vou combinar com o pessoal que a gente não vai ter tempo de responder. Ou a gente vai cair e voltar mais 10 minutos. Exato. Então vamos lá. Dormência também, sempre durante, depois fica um pouquinho e passa, mas a maioria não teve. Hipersensibilidade, a maioria não teve. E assim, a maioria das pessoas, gente, realmente afirmaram que não tiveram maiores complicações, nem queimadura, nem bolha, nem nenhuma alteração de equimose, hematoma, nada disso foi relatado. A satisfação, 93%, ou seja, grande maioria, né? Maioria em massa ficou satisfeito com o resultado. Classificação, né? Que conceito você dá ao tratamento? Excelente e muito bom foi a maioria, né? Então, mais de 50% realmente acharam o tratamento excelente. E também a visão da melhora estética. A maioria realmente percebeu que a melhora global da face foi muito importante, né? Isso é harmonização, né, não, Michele? É harmonização. Isso é harmonização. Uma coisa que a gente falou muito agora esses últimos dias, porque as pessoas acham que a harmonização facial é só colocar preenchedor, toxina. E não é bem isso, né, Patrícia? Porque quando a própria palavra harmonização, a gente fala de harmonizar, né? O preenchedor, o nome já diz, ele preenche ali um gap, né? E mesmo os bioestimuladores, eles não conseguem atuar nas SMAs, que é onde nós temos realmente a poder de fazer a ancoragem, de suavizar. Pelo contrário, os pacientes que eu já trato há mais de um ano com o Heros, a maioria das vezes ele chega, Michele, eu quero preencher aqui o suco nasogeniano, ou eu quero preencher aqui o contorno, porque eu tô com aquela pelezinha. Eu falo, não, hoje é um critério meu. Nós fazemos a aplicação do ultrassom, eu faço sempre o primeiro retorno com 45 dias para fotografar, segundo retorno com aproximadamente 90 dias, e que é quando a gente tem um pico, né, de efeito fisiológico. Exato. Na maioria dos casos, Patrícia, nós não precisamos entrar com os preenchedores. Então, a gente consegue harmonizar, de fato, uma face apenas com ultrassom microfocado. E a gente entra com cosmetologia para melhorar uma questão do tempo, ou uma luz cruzada, podemos até associar. Mas o microfocado em si, ele consegue fazer a ancoragem e o tracionamento sem que a gente precise volumizar e descaracterizar o paciente. Exato, fica uma harmonização natural e a gente vê nas conclusões, né, nos relatos, gente, isso que eu apresentei para vocês é exatamente o artigo que nós estamos escrevendo, em breve ele está sendo enviado, nós estamos trabalhando nele e a conclusão que nós tivemos realmente em vários aspectos, desde clínico, histológico, imunistoquímico,
o Eros conseguiu fazer resultados similares ao que a gente tem na literatura em relação à produção de colágeno, colágeno do tipo 1, colágeno de qualidade, a questão da necrose de coagulação, a fibrose e o efeito lift. Em relação à clínica também. Então, nós tivemos 2 formas clínicas de avaliação que mostraram resultados muito interessantes. As fotos e a análise do software, que foi uma forma de quantificar, e também a questão dos relatos das próprias pacientes. Eu gosto muito de fazer uma avaliação subjetiva também. Eu acho que o paciente te dá um feedback e a gente também coloca isso dentro da pesquisa para complementar. A análise histológica é linda, imunohistoquímica é lindo, tudo é muito bonito, mas nada melhor do que o paciente relatar a melhora, o resultado dele. E aí a gente tem isso, por isso que como a Michelle falou, esse estudo é muito completo, né? Porque ele vai abraçando todas as vertentes de comprovação científica que são possíveis, né? E é isso que a gente acabou fazendo. Eu espero que tenha sido claro, né? Apesar do pouco tempo, apresentar... Ô, Patrícia, eu tô tentando mandar aqui, ó. É que assim, tem muita pergunta chegando no meu direct, no WhatsApp, aqui também no nosso bloquinho. É o seguinte, ó, eu tô tentando mandar aqui, não tá indo aqui no meu WhatsApp, gente, o povo aqui no grupo da Fismatec, eu tô pedindo aqui pra eles o seguinte. Tem muita pergunta, eu acho que a gente podia abrir pelo menos para umas 4, 5 perguntas, mas pra gente não correr o risco de cair, porque faltam 4 minutinhos para acabar, eu tô pensando em derrubar e aí a gente volta, pode ser? Aí, ó. Pode ser. Aí eu tô mandando aqui, mas não tá indo para eles, o Robson tá conseguindo me dar, eu tô recebendo as mensagens dele. Eu vou fazer o seguinte, ó, o pessoal que tá aí, tem 6 perguntas aqui, eu vou derrubar, eu vou atrasar o próximo palestrante 10 minutinhos só. E eu vou voltar com a Frois, que a gente vai colocar aí algumas perguntinhas, tá? Tá bom, beleza. Pessoal da Fismatec, mandei mensagem para vocês aí, para vocês avisarem o Bytes que eu vou atrasar 10 minutinhos aí. Patrícia, eu vou derrubar e a gente tá volta de novo. Bora. Tá bom? Tchau, tchau. Vamos lá. Vamos lá. Pessoal, voltem com a gente. Gente, vambora que vou chamar a Frois. Oi, gente. Vambora. Vamos voltar que eu vou chamar a Frois. A Patrícia. Vambora. Vamos abrir pra pergunta aí. Voltei. Eu preciso contar uma coisa pra você. Sim. Tô nervosa, tô suando. É que é meu primeiro, você é veterana, né? Pois é. Pois é. Agora, não sou veterana, não. Eu já dei aula em congresso que tinha não sei quantas mil pessoas, eu não tenho nenhum problema. Agora, eu fico tensa por causa dessa coisa na tecnologia. E outra coisa, dar uma aula, a gente está aprendendo, né? Mas nada melhor do que aprender, né? Esse exercício de humildade, de saber reconhecer que você tem dificuldade. Eu estou acostumada a dar aula em evento e tudo. E assim, eu quero mostrar uma coisa. Lá vou eu com o meu dedo, porque eu não sei como mostrar. Então, a gente está tendo uma oportunidade de crescimento pessoal com tudo isso que está acontecendo, até de exercício de aprendizagem, de humildade. A gente nunca para de aprender, né, Patrícia? Não, e é interessante, assim, eu tenho dado muita aula webinar dentro das plataformas, mas eu não tinha dado uma aula assim com slide, né? Então eu fico preocupada, será que o povo está entendendo? Se tá eu vou te dizer que assim, a forma como você posicionou o celular aí, a forma como você ministrou, perfeito. Pessoal, bota o joinha aí. O que vocês acharam da apresentação da doutora Patrícia Frois? Bota coração e joinha aí se vocês gostaram. Pois é, me ajuda. Que se eu precisar, eu achou? Não, eu só, sabe, é que eu tô aqui assim, sei lá, eu tô aqui, olha, todo mundo prestando atenção. Eu tava quase fazendo, mas é que eu não sei falar em Libras pra poder pelo menos ilustrar. Porque você tirou foto? Ela, gente. Me manda foto. Esplendoroso. Me manda foto, Michelle. Me manda foto, que eu não tenho foto. Eu não tenho coordenação de tirar foto junto. Ô, Patrícia, deixa eu te contar. Eu tô fazendo com todo mundo. É lógico que eu vou fazer com você depois, mas todas as lives eu quero eternizar, né? Porque realmente é uma primeira conferência que a gente faz online, virtual.
E a gente vem, assim, colhendo uma repercussão. Ontem foram quase 5.000 pessoas que passaram com a gente, com conteúdos incríveis. E hoje vai ser outro sucesso, que hoje eu tô começando o dia com você. Olha que responsa. Então eu tô fazendo uma fotinho com todo mundo pra gente eternizar essa quarentena, essa primeira live conference. Vamos então lá, pronto. Isso é... Deixa eu ver como é que estão as perguntas aqui. O pessoal que tinha feito pergunta... gente, é o seguinte, as perguntas que vocês podem mandar aí pra gente são perguntas pertinentes ao tema, tá? Tinha uma caixinha de perguntas na live anterior que eu tive que derrubar, porque senão ia cair. Então, o pessoal que enviou pode enviar novamente, que a gente vai responder para vocês. Agora, vamos falar de alguns detalhes, Patrícia, que eu acho importante contar para o pessoal. Então, por exemplo, na experiência da paciente, né, que foi uma das nossas voluntárias, a que fez a ritidoplastia, o que foi muito impressionante, assim, é que a gente que está ali no dia a dia na clínica, né, realizando aí os trabalhos, fazendo acompanhamento clínico, acompanhando a evolução clínica individual de cada um, a gente percebe, a gente vê realmente os aspectos de melhora que são bastante expressivos e só que a gente não sabe o que está acontecendo lá dentro, né? Exatamente. E aí o que acontece? Durante a cirurgia, normalmente eu já acompanho, eu sempre trabalhei com médicos, eu tenho 21 anos de estética, então eu sempre tive envolvido tanto com cirurgia plástica quanto com medicina estética. Sempre tive médicos na minha equipe. Então eu sempre que eu tenho oportunidade, eu vou para cirurgia instrumental porque eu gosto, é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Ainda mais quando se trata dos meus pacientes, que são indicações cirúrgicas minhas. Então eu tô acostumada com o ambiente cirúrgico há 21 anos, para mim é um lugar super tranquilo. Quando eu fui ajudar o Dr. André, né, que foi o cirurgião plástico aqui em São Paulo, que fez a cirurgia para a gente coletar as peças do cílio, a gente reserva para uma rítido com bléfaro, que foi o caso da paciente daqui, uma média de 4 a 5 horas de centro cirúrgico. Olha, tudo bem, a gente chegou às 6 da manhã no hospital, teve um atraso lá por conta de aglomeração, tinha muita gente no hospital, as cirurgias anteriores tiveram um pequeno atraso, a gente tem que aguardar a esterilização do centro cirúrgico, mas a gente ficou 14 horas no hospital. Mas, gente, por quê? Lógico, teve um atraso, né, pra gente começar a cirurgia, mas quando a gente começou justo do lado que eu fiz o procedimento. E o que aconteceu? A gente não conseguia descolar, porque tinha tanta fibrose e assim, macroscopicamente, né, a olho nu, a gente conseguia perceber, inclusive, a discrepância de tecidos, tecido controle para tecido tratado, em espessura, em elasticidade. Tanto que quando eu comecei a pegar as pelezinhas assim para colocar nos potinhos para enviar lá para o Unicamp, eu olhava e falava, gente do céu! Tá diferente. Se eu contar, o povo não vai acreditar, porque assim, era muito diferente. E a imagem que eu vou levar assim, pro resto da minha vida, que foi uma das experiências mais incríveis que eu tive na vida, foi olhar do lado de dentro o que a gente faz aqui de maneira não cirúrgica, né? E assim, aquela coisa fantástica, aquela fibrose fantástica, que tem a fibrose boa, né, Patrícia, também. Exato. É que as pessoas pensam que fibrose sempre é ruim, né? Existe um povo que é meio psicado com fibrose, que acha que fibrose não presta. Na verdade, a fibrose produzida, nesse caso, ela é o objetivo do tratamento, né? A gente tem o objetivo de causar um trauma térmico, o tecido responde produzindo fibrose, e aí com essa fibrose há uma contração desse tecido que vai dar esse aspecto lift, que é o que a gente vê na clínica. Então, é uma fibrose importante, ela precisa acontecer, ela vai ter uma qualidade boa, porque vocês viram que o tipo de colágeno produzido é colágeno tipo 1. Então, é uma fibrose que vai ter... Exato, e vai ter uma resposta estética boa. Não pensa que essa é a fibrose lá da plástica, que você fica preocupado. Não, isso aí é outro tipo de trauma. É um trauma focal, é um trauma localizado. Eu acho que já está começando a entrar algumas perguntas aí. Tem uma pergunta aqui, olha, da Silvia, ela está perguntando, é recomendado fazer microfocado em regiões com botox? Sim, gente, não tem problema nenhum, pelo contrário, né? O ultrassom microfocado, eu sempre recomendo fazer primeiro, como eu falei, eu sempre recomendo meu paciente fazer primeiro o microfocado. Isso. Depois de 45 dias a gente faz o primeiro retorno, porque veja bem, nessa região, por exemplo, aqui periauricular, quando a gente aplica, a gente
nas próprias fotografias, nas imagens ali, a gente mostrou o quanto que a gente consegue tracionar e elevar, né, a sobrancelha. Então, no caso, se por exemplo o paciente ainda precisar entrar com a toxina botulínica, ele vai usar muito menos unidades. Por quê? Exato. Porque o microfocado já tratou e com 45 dias a gente já tem uma resposta muito positiva. Então, a tendência é usar em menor quantidade tanto toxina ou eventualmente um preenchedor se precisar. Exatamente. Existe um consenso, Silvia, de 2016, publicado na PubMed, que fala exatamente isso que a Michelle está relatando. É indicado, inclusive é uma associação muito indicada, o microfocado com o Botox. Esse consenso, ele trata das associações de equipamentos não invasivos com tratamentos invasivos. E é um consenso muito bacana em relação à informação desse tipo. Então, a indicação existe, o somatório é positivo, como a Michelle explicou, e claro, a indicação é que seja primeiro microfocado, e aí aguarda os 45 dias que a resposta vai acontecer para realmente utilizar o Botox. E com certeza esse paciente vai ter uma aplicação de Botox menor. Eu fui paciente do microfocado, fiz o microfocado e esperei mais ou menos 2 meses, e fui realizar o Botox, e com certeza nessa aplicação o próprio cirurgião que aplica em mim falou, não, eu usei muito menos, praticamente ele nem fez o Botox na minha área periorbicular, né, por causa disso. Bom, agora... Olha que pergunta boa aí da doutora Bianca. Doutora Bianca tá ativa, ela estava com a gente ontem aqui, né? Exato. Bem-vinda. Ó, existe algum risco da ação dos pontos de coagulação ou necrose lesarem artérias, vasos ou nervos? Sim. Por isso nós temos que mapear muito bem, né, Patrícia? Isso, escolher bem o transdutor, exatamente. Por isso que vocês viram a Michelle explicando que são 3 tipos de transdutores com diferentes profundidades. Tem áreas que na região facial, o nervo facial tem áreas onde ele fica mais superficial, como na região frontal, como em algumas regiões da própria face. Então, esse mapeamento de saber onde esse nervo está mais superficializado é importante para que você não tenha risco de atingir. E nessas áreas, foi o que a Michelle explicou, ela acaba utilizando um transdutor mais superficial, para que não tenha risco de atingir vasos e também nervos importantes. Olha que pergunta boa aqui, ó. Associar o microfocado depois do bioestimulador, quanto tempo depois? Olha, eu vou ser redundante novamente. Nós sabemos que o bioestimulador, ele não consegue atuar, por exemplo, nas SNAs. Então, a minha recomendação para o meu paciente, nós sabemos que os bioestimuladores, eles vêm se destacando bastante aí quando se fala de harmonização facial e melhoras de qualidade de pele, de tecido, né? Então, eu vou ser redundante. Eu sempre espero, eu nunca faço um bioestimulador antes de 90 dias. Por quê? Porque nós sabemos que nós temos ação fisiológica até o 6º mês. Nós temos um pico muito grande de processo evolutivo até o 90º dia. O fibroblasto, a atividade dele dá uma pequena desacelerada e aí nós temos uma progressão até o 90º dia e depois uma regressão por mais 90 dias. Então, por 6 meses, eu sugiro sempre que o paciente venha para a gente avaliar e se depois de 6 meses ele ainda tem alguma queixa e mediante uma boa análise, uma boa anamnese, a gente percebe que a gente consegue ainda melhorar mais a qualidade daquele tecido. No meu caso, pela minha experiência clínica, eu faço mais uma sessão de microfocado, que é o que eu tenho feito ao invés do bioestimulador, porque eu sei que o bioestimulador ele não vai atuar nas cismas. Mas, eventualmente, dependendo da qualidade mais superficial da pele, aí eu faço associação, aí eu indico sim. Porque nós sabemos que vai melhorar o tecido mais superficial do bioestimulador. Mas se as cismas estão com uma lassidão muito grande, eu prefiro reaplicar o microfocado para a gente otimizar aí o resultado e o efeito lift. Patrícia, qual que é o seu ponto de vista? Eu tô de acordo, eu acho que tudo tem que ter o seu tempo, para isso a gente fez a pesquisa, vocês viram que 45 dias foi necessário para ver alguma diferença, e não adianta a gente tentar, a gente querer correr e fazer as coisas atropeladas. Nós vimos que com 45 dias as histologias tinham
apresentavam, com certeza, problemas ainda de células inflamatórias, então o resultado final ainda não tinha acontecido. Então, esperar mais meses é o ideal, para depois realmente ver a necessidade do que vai ser aplicado. Como a Michele disse, se eu já tenho algum resultado, agora, se eu nem esperei o resultado, é claro que eu vou ficar gastando e colocando coisas no paciente, porque eu nem esperei que o processo de resposta acontecesse. Então, o tempo realmente precisa ser preservado, respeitado. Agora, assim, se for para fazer alguma associação, meio que em caráter imediato, o que eu tenho feito bastante, eu tenho obtido resultados lindos, assim. Eu uso o Evoque Light, que é a plataforma que é da Fismatec, que nós temos ali luz intensa pulsada e criofrequência. Então, se eu pego um paciente com processo de envelhecimento muito avançado, eu posso fazer uma associação? Sim. Por exemplo, na mesma sessão, o que eu faço? Eu faço desde colo, pescoço e face, uma aplicação de luz intensa pulsada, que eu sou simplesmente apaixonada, eu acho que luz pulsada é vida. Nós podemos fazer os 12 meses do ano, porque a gente melhora muito a qualidade da pele, né? Então, por quê? Porque eu posso tratar manchas, eu posso tratar as telangiectasias e o próprio estímulo e indução da formação de neocolagênios. E na sequência, eu já aplico o microfocado, né? Então, eu tenho conquistado resultados incríveis, assim, porque, por exemplo, o microfocado, ele não vai tratar uma mancha, né? Uma eféride, uma telangiectasia. Então, já que eu tô ali com o propósito de harmonizar o meu paciente no contexto geral, por que não lançar mão dessas tecnologias que são extremamente seguras e zero downtime, né? Olha que pergunta interessante, olha. Michele, me dá só uma oportunidade de mandar um beijo para uma pessoa que está nessa live, que é um grande mestre, você não conhece ele ainda. Ele se chama Oscar Ronzio, é um argentino, é um grande amigo, professor de eletroterapia, fisioterapeuta. Quero conhecer. Se eu sei eletroterapia, eu aprendi, com certeza foi com ele. É uma pessoa fantástica e eu tô tendo o prazer de ver o nome dele aí. Que honra! Beijo aí na Argentina, beijo para você. Obrigado pela passagem aqui pela live. Mas pode falar. Olha que pergunta legal. Bem-vindo! Quero conhecer. Olha, foi feita apenas uma sequência de disparos com cada cartucho ou foi repassado mais vezes? Olha que pergunta excelente. Gente, é o seguinte, quando nós fazemos, por exemplo, as marcações do pré-procedimento, não há necessidade de se fazer sobreposição com o mesmo transdutor. Por isso que nós fazemos as marcações e as linhas, elas são feitas sequenciais com o mínimo de arrasto possível para a gente conseguir depositar o máximo de linhas possíveis em cada profundidade. Então, eu não faço, as passadas com cada transdutor são únicas, tá? Então, por exemplo, eu começo sempre com o transdutor mais profundo, que é o de 4,5, nas áreas em que eu posso trabalhar com essa profundidade. Depois eu já troco o transdutor na tecnologia, trabalho com 13 milímetros e finalizo depois com o de 1,5 milímetro. Por quê? Porque cada transdutor vai atuar em uma profundidade diferente. Tá? Exatamente. Não tem necessidade de fazer repasses ou sobreposição com a mesma profundidade. Vamos ver. Tem mais pergunta aqui, ó. Bom, essa a gente já respondeu. Olha, eles estão perguntando aqui, Patrícia, qual o tempo ideal da radiofrequência facial? Gente, a gente está falando de microfocado. Deixa eu ver aqui as perguntas que o pessoal tem mandado aqui nos comentários. Tem um monte de pergunta chegando. Não, sempre tem, e eu entendo, porque as pessoas realmente, a parte de eletroterapia, existe uma carência muito grande, as pessoas querem aprender mais, é muita informação e aproveitem esse tempo que vocês estão tendo e que tem tanta informação de tantos colegas que estão realizando lives, aulas online, tem tanta coisa sendo entregue aí de informação que com certeza vocês têm que aproveitar, que é um momento único. Olha que pergunta boa, Patrícia. Esteticistas podem fazer? Sim, desde que capacitados. Olha, profissional, médico,
biomédico, dentista, fisioterapeuta, esteticista, enfermeiro, né, com especialização em estética e farmacêutico com especialização, desde que o profissional tenha especialização em estética e se esse profissional se capacitar, pode fazer sim usar essa técnica, tá? O registro do Hermes-Reich aqui no Brasil, tanto na Anvisa quanto na certificação de Inmetro, ele é para fins estéticos. A Cat, que tinha perguntado sobre o bioestimulador, ela tem mais uma dúvida sobre o bioestimulador. E se o paciente já fez o bioestimulador, posso usar o microfocado depois? Isso ajuda ou tem que esperar? Não, você pode utilizar. Lógico que se o paciente fez o bioestimulador hoje, normalmente são 2 ou 3 aplicações com intervalos de 30 dias, né? Que as pessoas que usam essa técnica têm que fazer em etapas. Se o paciente fez hoje, eu peço que ou ele termine, né, as aplicações, ou que depois de 15, 20 dias, que já passou aquele processo inflamatório superficial da aplicação, você já pode aplicar. Por quê? Porque vai ter alguma intercorrência, alguma briga entre as técnicas? Não, né? Como eu disse, nós temos 3 profundidades que nós vamos trabalhar com o microfocado e o bioestimulador ele vai atuar mais no nível mais superficial na questão de melhorar a qualidade da pele. E o microfocado tem a função também de melhorar a qualidade de pele superficial e profunda. Vamos ver se tem mais perguntas. Algumas pessoas estão perguntando da sobreposição. Como a Michele falou, não há sobreposição, né? Não há o repasse. Olha, sobre a associação de técnicas aqui, de microfocado com radiofrequência, vou deixar a Patrícia falar aí um pouquinho sobre isso. As associações, Patrícia. Olha, a associação ela é sempre muito bem-vinda. Eu me lembro que quando o equipamento de microfocado chegou no Brasil, meu primeiro contato com ele foi em 2011. Os primeiros equipamentos foi um congresso que eu tive em Miami em 2011. E muitos médicos compraram o equipamento, até aqui da cidade que eu moro, e ficavam tratando, né, as pacientes. E a gente não sabia muito, assim, quanto tempo para ver resultados. Estava começando, imagina quantos anos atrás isso. E aí eu me lembro que elas faziam assim, faziam o microfocado e depois encaminhavam para que eu fizesse a radiofrequência. E aí as pacientes falavam, poxa, mas a gente faz o microfocado e ainda tem que gastar dinheiro com a radiofrequência? Eu tenho que gastar 2 vezes, porque quando os equipamentos chegaram, eles eram importados, não havia equipamento no Brasil, o custo, né, Michele, da sessão era absurdo. Era muito caro. Eu me lembro de chegar a ser, na época, em 2013, eu me lembro, que tinha uma clínica que fazia que custava 6, 7 mil reais uma aplicação. Então as pessoas ficavam assim horrorizadas, muito caro, e ainda naquela época tinha que gastar com a radiofrequência. Na verdade, nós temos aí 2 tipos de ação que podem se complementar e que não existe nenhum risco de se fazer. O que normalmente a gente fazia de protocolo é que se aplicava o microfocado e se aguardava 15 dias e depois começava a fazer as aplicações de radiofrequência. E elas eram sucessivas até geralmente 1 mês, 2, para poder complementar. Mas eu sentia que era um medo também, sabe? Era um medo de que o microfocado não desse a resposta que o paciente esperava, já que ele tinha investido muito dinheiro e as pessoas tinham medo. Mas eu vejo que hoje em dia as associações elas funcionam, o custo do microfocado caiu bastante, está muito hoje mais muito acessível, né, Patrícia? E além disso a máquina, existe, né, várias máquinas nacionais, então as pessoas têm acesso e é claro que a radiofrequência pode ser associada, desde que não seja na mesma sessão, que se espere, eu recomendo pelo menos 15 dias de intervalo, por causa de todo esse processo inflamatório, por causa da lesão térmica, mas a associação dos 2 pode sim. Eu trabalho aqui, Michele, com uma dermato, eu não tenho microfocado, eu trabalho com uma dermato, eu tenho muitos pacientes em comum com ela, e ela geralmente faz o microfocado e me encaminha o paciente, e eu faço a radiofrequência, porque ela não tem lá a radiofrequência. Então a gente tem esse tipo de trabalho sim. E se você quiser, eu vou ir. Cuidado. Pode me convidar que eu vou. Patrícia, era 15 minutos, já virou 20. Já virou 20. Muita pergunta chegando. Ó, eu vou dar uma sugestão pro pessoal. É o seguinte, mandem as perguntas aí no direct da Fismatec.
que o pessoal do marketing, tá todo mundo lá, eles vão coletar essas perguntas e eu prometo que com calma, depois eu e a Patrícia, a gente faz as respostas, a gente faz as próprias stories. Exato. Tem o link dessa aula, né, Patrícia? Tem o e-book e vocês podem contar comigo. Claro, a Michele tem uma experiência, gente, muito maior do que a minha, nem se compara, por causa da aplicação do trabalho que ela tem de estar todo dia fazendo isso. O meu conhecimento é muito mais teórico, é muito mais de investigação científica, de conhecimento científico, apesar de eu também trabalhar com pessoas que fazem, mas diretamente não. Então, mandem as perguntas, Michele responde, eu respondo. O que precisarem do meu conhecimento, da minha ajuda, podem contar comigo. Amigo, um beijo. Não. Beijo, bom domingo de trabalho. Fotinha, pessoal. Peraí, não, fotinha sem isso. Não, vamos fazer uma de óculos. Bota o óculos aí que eu vou fazer. Bota o óculos. Intelectual. Michele Frois. Tem que ser assim, de coraçãozinho. Mas peraí, Michele Frois. Agora, nós vamos fazer uma para comemorar o resultado, né, maravilhoso da nossa pesquisa, que pode tirar o óculos, Patrícia. Nós vamos fazer a do lifting. Eu fiz com o Fábio ontem. Eu vi. Eu também quero. Vai, ó. É assim? Puxa aí. Não, peraí que o meu lifting não tá bonito, não. Galera, tentaram aí? Olha, postem, nos marquem a Patrícia, marca o Fábio, que ele perdeu. Não pode fazer muita dobra, não, porque senão começa a enrugar tudo. Pode fazer um do olho também. Vamos fazer um do olho? Do olho é ótimo, precisando, urgente. Japa. Com reros e sem reros. Sim, marquem a Patrícia, marquem a Michele. Manda as fotos. Marquem o Fábio, que nós vamos repostar. Porque eu não tirei nenhuma foto, eu não tenho coordenação para bater a foto com o celular preso no negócio que Tem problema. Tem uma arrumação o pessoal que está acompanhando tem feito as fotos e mandado pra gente. Mandem, gente. Michele, Patrícia, muito obrigada. Eu vou ser eternamente grata por tudo que você fez por mim, por tudo que você me ensinou. Você sabe que eu já te sigo, a gente já se acompanha há muito tempo, a gente acabou se conhecendo pessoalmente aí tem alguns anos, mas você sempre foi uma inspiração para mim. Você sabe que você é a nossa musa. Eu tenho recebido assim, um monte de mensagens aqui, das pessoas que estavam super assim, esperando esse momento da gente fazer o trabalho. E assim, eu sou muito grata a você pela oportunidade que você me deu, né? Você, junto com o Estevam, junto com o Fábio, junto com a Matec, muitíssimo obrigada. E assim, estamos juntos, né? Quero fazer mais. Com certeza, vamos fazer mais, vamos estudar mais, vamos produzir mais. E com certeza, gente, todo mundo está vendo. O que todo mundo está vendo agora, Michele? Nessa história toda da Covid, só se fala em ciência. Ninguém está aplicando tratamento sem estudo científico. Exatamente. Então, o futuro é esse, estudo científico. Não tem outro espaço, não existe espaço para achismo. O futuro da estética é ciência, o futuro da saúde é ciência. E se a gente trabalha com pessoas, a gente precisa ter ciência. Não tem mais o que discutir. E agora a gente já sabe que é assim. Um beijo. Não vou te atrasar. Obrigada, meu amor. Obrigada, tchau. Obrigada a você. Tchau. Tchau, pessoal. Já eu volto com o Denis.